Opa, tudo bom? Professor Ademir Santos, e no vídeo de hoje eu compartilho uma live com meu amigo, professor Silvio César. Nós tratamos de recurso de multa através de falhas na sinalização viária. E veja aí que o assunto é muito importante, você vai ter uma noção da importância de você conhecer os manuais brasileiros de sinalização, todos os volumes, não só o de regulamentação, não só o de sinalização horizontal, mas todos os volumes. A sinalização como um todo influencia muito na fiscalização de trânsito. É isso que nós pretendemos mostrar para você nessa live de hoje. Assista aí, no final nós voltamos a nos falar. Silvão, bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, né? A gente chamou uma galerinha primeiro aí para prestigiar, mas certamente ia chegar o dia, e chegou o dia de chamar meu brother aí para bater um papo com a gente aí. Você que tem me ajudado bastante nesse início aí dessas questões de rede social. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria aí, tá bom? E eu tô vendo aí um visual bonito aí atrás, rapaz. Você viu só? Aí, na verdade, esse aqui eu fiz para fazer uma homenagem para você e para o trânsito na prática, né? Para você, para o povo visualizar, aqui parece só um certificado na parede. Na verdade, eu coloquei isso para a live de hoje, não fica na parede, fica numa pasta, mas eu coloquei para ficar como um símbolo do que é o professor Ademir Santos, do que é o trânsito na prática na vida das pessoas, né? Não é só um certificado, não é só um conteúdo, não é só um curso. Eu falo que cada um que participa do seu curso, e eu participei de todos, tive a satisfação e o prazer de participar de todos, há uma transformação no seu curso. Quando a pessoa entra no seu curso, ele sai transformado. Você quer fazer eu chorar logo no começo da live? Não é fazer chorar, eu acho que é a verdade, né? Então, esse cenário aqui, eu fiz questão de colocar os certificados, não para exibir que eu participei de todos, não, nada disso, mas acho que para ficar um símbolo do que é o trânsito na prática na vida das pessoas, né? Realmente existe uma transformação. Você não usa essa palavra, mas eu falo que você transforma a vida das pessoas em vários aspectos, não só no direito de trânsito. Eu acho que o direito de trânsito é só uma ferramenta que, pela experiência dos 18 anos, quase 19, né, que você tem no trânsito, em todas as esferas, atrás do balcão, do outro lado do balcão, como julgador. Então, acho que você traz tudo isso e, com isso, você consegue transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que essas lives estão mostrando muito isso, né? Essa questão do que é o curso, do que é o professor Ademir Santos, do que é o trânsito na prática na vida das pessoas. E isso foi uma homenagem para você, brother. Legal, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tô vendo uma outra situação. Tem uma placa de stop lá, essa placa de stop eu já tinha visto, mas tem uma outra plaquinha ali mais embaixo ali, ó. Rapaz, essa placa aí essa placa foi um grande amigo, um irmão meu que me deu de presente aí. Ele foi lá para os States, né? Foi para Orlando, né? Of Americans, e aí trouxe para mim essa placa aí, rapaz. Né? E tá aqui com muito carinho na parede aqui, e tem também um significado muito importante. Agora, o último, pra gente tocar o barco aí. Eu tô vendo um notebook aberto, que tem um logo ali também bem interessante. Me fala um pouquinho daquele logo ali. Bom, na verdade, esse logo aqui, né, é da SP76, Trânsito Fácil. É uma empresa que eu criei há um tempo atrás, voltado para treinamentos para motoristas profissionais, em todos os aspectos, não só legislação de trânsito, mas direção segura, atendimento a cliente, direção econômica. Então, é um
uma empresa que está engatinhando ainda, não está no ar ainda, mas em breve estará, trazendo informação, trazendo conteúdo para o motorista, para que ele possa se tornar um motorista melhor. Eu costumo falar que para tentar transformar um motorista profissional em um motorista de alta performance. Legal. Né? Fazer com que esse motorista ele consiga, através da sua conduta, trazer resultados positivos para a vida dele. Né? Trazer realmente bons resultados para a vida dele. Show de bola. É isso aí. Desejo sucesso para você nessa empreitada também aí, mano. E é isso aí. Obrigado, mano. Então vamos lá, gente. Sempre. Eu já falei do Silvio aqui algumas vezes. O Silvio, além de meu amigo, eu conheci ele numa pós-graduação há alguns anos, e de lá para cá, como diz o próprio Silvio, foi uma amizade que nasceu sem interesse, né, Silvio? E a gente se ajuda aí durante os dias aí, né? As nossas demandas aí, a gente vai se ajudando. O Silvio já participou aí algumas vezes dos meus cursos, inclusive como professor também, tá? Então ele participou como professor em um curso falando sobre as falhas na sinalização viária. E aí eu achei interessante nessas semanas aí de live que a gente está fazendo com convidados especiais, trazer aí o professor Silvio para quê? Para ele tratar desse tema que é de suma importância aí. Então, Silvão, primeira coisa aí, faz uma breve apresentação sua aí, a sua trajetória no trânsito, para a gente começar realmente aí o conteúdo que é de suma importância. Vamos lá. Bacana. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Silvio César. Eu estou na área do transporte desde 2008. Iniciei minha carreira realizando um sonho de infância, que era ser motorista de ônibus. Fui motorista de ônibus por 4 anos, e na empresa que eu trabalhava teve a oportunidade de passar, né, ser promovido para instrutor, e aí eu comecei a galgar essa promoção, e graças a Deus em 2012 eu consegui. E de 2012 para cá eu comecei a conhecer esse universo do transporte, né, das possibilidades que poderia ter eu como instrutor de trânsito no transporte. E aí comecei a me especializar. Hoje eu tenho as pós-graduações, numa delas foi que eu acabei conhecendo meu brother Ademir, e com isso eu venho desde 2014 ministrando treinamentos para motoristas, formação de instrutor, diretor-geral, recentemente desde 2018, e estou nessa área já há mais de 10 anos, da área do transporte. Né? Então essa é a minha realidade hoje, e pretendo continuar nessa área, que é uma área que eu gosto, que é uma área que eu admiro, e é uma área carente de informação, é uma área carente de conhecimento, tanto do trânsito, de sinalização, direção segura, em todos os aspectos. O trânsito é uma matéria muito carente como um todo, né, Silvio? Apesar de carente, vamos dizer aí, ó, CTB, quantas alterações já sofreu, né? Quantas resoluções? Exatamente. São inúmeras alterações que a legislação sofre, seja pela União, pelo Estado, pelos municípios até, mas na verdade essa informação nem sempre chega até a linha de frente, que é o motorista, né? Principalmente os motoristas profissionais, né? Então é muito interessante. Mas acho legal porque essa parte toda que você passou como motorista, inclusive como instrutor também, te capacita ainda mais para ter propriedade aqui para falar como instrutor, como professor, nessa nova jornada aí que você vai fazer com os motoristas e até mesmo aqui para a gente aqui nas nossas demandas de recurso. Eu creio que você, nesses anos aí como motorista na rua, ou dirigindo, ou então como instrutor treinando esses motoristas, deve ter visto algumas coisas de errado aí na sinalização, né, Silvio? Sim, bastante. Né? Bastante. Dos dois lados, né, Demir? O errado e o certo também. Né? Tem muita coisa bem feita, tem muita coisa não só feita na maneira correta, mas mantendo a manutenção. Então, os dois lados. Legal. Show de bola. E agora, então, já para a gente entrar no nosso tema, a questão das falhas na sinalização.
Até enquanto a gente estava nesse vai e volta aí, eu estava mencionando para a turma que é uma área que é pouco explorada nos recursos. E a gente sempre deixa bem claro isso. Algumas infrações decorrem do desrespeito à sinalização. E a sinalização ela deve estar devidamente instalada lá, adequadinha no local, para quê? Para que possam ser aplicadas as sanções. O artigo 90 ele fala dessa necessidade de que a sinalização esteja suficiente e correta no local para poder aplicar as sanções. Exatamente. Né? E apesar de, como você bem disse, muitos lugares estão de forma correta, ao lado bom disso tudo, existem algumas falhas, muitas vezes, né? E a gente tem que utilizar isso em favor do nosso cliente nos recursos. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho a sua visão aí sobre o recurso de multa através das falhas na sinalização. Como que começa, Bacana. o que a pessoa tem que seguir, quais são as legislações e etc. Sim, então, quando a gente fala de sinalização de trânsito, se a gente pegar o Código de Trânsito Brasileiro, né, nós temos o capítulo da sinalização, que é o capítulo 7, que tem 10 artigos, vai do 80 ao 90. Mas a sinalização vai muito além disso. Né? Quando a gente fala de sinalizações, nós temos o anexo 1, o anexo 2 do CTB, né, que trata da sinalização, mas é como se fosse um resumo. E depois a gente tem o que a gente chama de Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Legal. Quem trabalha com recurso de multa conhece muito o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É isso aí. Manual esse que é de extrema importância, porque eu acho que é a base para ele, quando tem uma infração decorrente de uma sinalização, é lá que ele vai descobrir, né? No Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito já tem lá o campo, precisa da sinalização, não precisa, como que ela deve ser, né? Quando autuar, quando não autuar e por aí se vai. Então, mas além da fiscalização, nós temos o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. E o volume 1 trata da sinalização de regulamentação, que é a sinalização que ela proíbe, ela obriga e ela restringe o motorista de fazer algo. E é essa sinalização que vai acabar autuando. Tem só esse manual? Não. Nós temos o de advertência, nós temos o volume 4 de sinalização horizontal, tá? Então, sinalizações essa que muitas vezes você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir a fundo, porque um detalhe pequeno pode fazer com que você consiga o deferimento dessa infração. Né? Às vezes não é só a questão básica, existe a sinalização, não existe, ela está correta, não está, ela está falha ou não. Tem, às vezes, detalhes pequenos que pode fazer com que aquela sinalização, aquela infração, pode ser cancelada. Sim. Por quê? Porque não está lá decorrente do que exige, do que determina o manual. E o manual é muito bem claro, né? O CONTRAN regulamenta, o CONTRAN estipulou, esmiuçou como deve ser cada sinalização, como deve ser a cor, como deve ser a distância e todos esses detalhes. Legal. Né? Então, é nesses detalhes que você tem que se apegar. E eu falo que assim... Oi, desculpa. Não, que eu que peço desculpa. Só para a gente deixar bem claro, então, para a galera aí, uma situação muito importante que você mencionou. Eu sempre friso aqui muito, eu acho que quase que 100% dos meus comentários quando se fala de manual é em cima do Manual Brasileiro de Fiscalização, que trata da ficha de enquadramento da infração. E nesse campo, então nessa ficha do MBFT, Manual Brasileiro de Fiscalização, ele já remete quando é obrigatório e quando não é obrigatório a sinalização, perfeito? Sim, lá no próprio cabeçalho, né, já tem lá um quadrado que fala da sinalização, quando tem ele fala qual sinalização deve ter. Muitas vezes lá no final da ficha vem alguns exemplos, né, da questão da sinalização, mostra a sinalização e muitas vezes ele remete à resolução que trata do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Show! Aí, justamente isso. Então, para você que está nos assistindo, a importância disso aí. Então, você vai na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização, verifica lá quando se autua, quando não se autua, quais são os procedimentos, etc. E lá vai ter um campo específico, sinalização, sim ou não. Quando houver a sinalização sim,
ele já vai trazer um resumo da situação para você na ficha, Sim. Mas aí é interessante, de acordo com essas informações, você ir atrás lá no Manual Brasileiro de Sinalização. Sinalização de trânsito. Seja lá o volume que trata da sinalização de regulamentação ou sinalização horizontal, onde ele te direcionar, né? Mas exatamente. E digo mais, eu acho que o especialista, o advogado, ele não pode se restringir só à sinalização horizontal e de regulamentação, porque muitas vezes uma sinalização ausente de advertência faz com que ele acabe cometendo aquela infração. Sim. Então, tem muitas situações que exigem uma sinalização de advertência antecipada para orientar o que vai ocorrer lá na frente para que ele não cometa aquela infração, para que ele, de repente, não passe por cima de uma marca de canalização, você entendeu? Então, coisas que ele antes não teve a informação que deveria ter, e aí ele não tem tempo hábil para quê? Para sair, mudar de faixa e acaba passando, se não na sua totalidade, parcialmente por uma marca de canalização. Então, a sinalização de trânsito envolve muito mais do que uma placa de regulamentação e uma sinalização horizontal que vão fazer, como que eu posso dizer, a peça para a autuação, é a peça para a infração. Mas a advertência, muitas vezes, ela está envolvida nisso. Então, ele tem que ir um pouco além desses manuais. Eu falo que o profissional tem que ter todos os manuais. E se ele for lá no site do Denatran, ele consegue baixar todos os 6 manuais e ter isso no seu computador e fazer uma pesquisa, uma leitura. Não precisa ter físico, até porque só se ele imprimir, né? Mas ele pode ter isso eletronicamente no seu computador. Eu conheço um cara que tem físico. Eu conheço um cara que tem. Tem. Eu tenho. Eu gosto do papel, né? Eu tenho aqui o de regulamentação, o de sinalização horizontal e advertência, né? Mas aí eu comprei no SEB, eu fui no SEB e comprei, porque eu gosto. Às vezes eu estou preparando algum material e eu abro um, abro outro. Agora eu tenho 2 telas, eu uso a tela também, né? Mas antes eu não tinha. Então eu gosto muito do papel. Porque você vê uma situação, você vê outra situação, ajuda bastante. Legal. E eu acho que para quem está fazendo recurso, como eu já fiz, eu não atuo na área de recurso, mas já fiz muitos recursos, né, para colega, para motorista, às vezes ajudando o jurídico da empresa. E quando você tem o papel, ajuda bastante. Né? Você está elaborando o recurso, você está elaborando sua tese, você tem uma situação ou outra, né? Você está lendo ali, ajuda bastante. Show de bola. Você falou uma situação interessante, que a gente se apega muito à questão, a gente que eu digo, todo mundo, né? Muito a questão da sinalização de regulamentação, muitas vezes a ausência de uma sinalização horizontal quando é obrigatória, mas olha só, gente, a importância de conhecer todos os volumes de sinalização. A sinalização de advertência, ela não aplica uma penalidade, ela não obriga, não restringe. Quais são os 3 itens aí que você falou? Obriga, restringe e proíbe. E proíbe, não é isso? Então, obriga, restringe e proíbe. Essa aí é a sinalização de regulamentação. A de advertência, ela não tem esse papel de obrigar, restringir e proibir. Porém, a ausência dela lá antes, lá no começo da via, ela vai acabar influenciando no cometimento ou não de uma infração lá na frente. Então, se não existe uma sinalização de advertência em determinados pontos, isso aí vai acabar influenciando no cometimento de uma advertência. E isso envolve o que para a gente aqui no direito administrativo de trânsito, envolve o princípio da eficiência. Então, a administração pública ela não trabalhou dentro da eficiência que seria necessário. Então, olha só a importância dessa questão da sinalização aí. Mas toca o barco aí, pode seguir. E aproveitando que você falou do princípio da eficiência, né? Quando você vai nos manuais, lá tem muito bem claro os princípios que deve-se ter a sinalização. Entendeu? Então nós temos uma relação de vários princípios, o princípio da clareza, da eficiência, da visibilidade. Então tem vários princípios no manual
que a sinalização deve seguir. Entendi. Tá? E aí aproveito, tem muitos profissionais do direito de trânsito que usam o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Muito cuidado com isso, gente. Apesar de nos manuais, e no curso, quando eu ministrei o curso, eu falei isso, dos manuais ter os princípios, e muitas vezes, se você pegar o manual de regulamentação, volume 1, que é da sinalização de regulamentação, e o volume 2, que é da sinalização horizontal, ele vai ter praticamente, parece que são os mesmos princípios, só que tem uma diferença, tem um princípio a mais entre um manual e outro, sim, só que o enunciado de cada princípio ele parece idêntico, mas às vezes tem uma diferença pequena. Uma diferença pequena que muda, que não tem a ver, por exemplo, ele tem a ver com a de regulamentação, mas não tem nada a ver com a horizontal. E aí ele fala, eu usei ali, eu vou copiar e vou colar. Muito cuidado com isso, gente. Cuidado, por isso que eu falo que eu gosto de ter o livro, né? Não que eu digite, mas que eu vou lá, às vezes eu vou copiar um princípio, abro o manual do princípio manual de horizontal, então vai lá no Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal, copia o princípio, não tem que ficar digitando, mas do horizontal, não vai copiar de uma tese que você pegou o princípio de regulamentação, porque às vezes o julgador ele vai olhar e fala assim, isso aqui mais um Ctrl+C, Ctrl+V, ele nem vai dar a devida importância, então toma muito cuidado com isso, mas você tem no manual todos os princípios, e muitas vezes você usa desses princípios, 1, 2 ou mais, né, para dar ênfase no que você está alegando, no que você está questionando em relação à infração que não deveria ser realizada. Legal. Né, a autuação que não deveria ser realizada. Aproveitando, falando dos princípios lá do manual, você vai passar alguma coisa dos princípios que tem no manual? Pelo menos dá uma passadinha aí, alguns principais aí. Porque assim, gente... Vou até abrir aqui então, vou até abrir aqui o de regulamentação só para a gente ver. Porque assim, ó... Eu não vou falar dos enunciados, né? Cada um, o que quer dizer cada um, mas eu vou falar quais que são, tá? Porque assim, gente... Exatamente, essa é uma situação interessante, porque a gente trabalha muito, o advogado principalmente, e o defensor em geral, não é só advogado, ele tem em mente aqueles princípios que estão na Constituição lá, o famoso LIMP, os princípios da administração pública, inclusive eu falei um aqui, da eficiência, não é isso? Tratei de um aqui. Sim. Mas, na verdade, o manual, ou seja, o órgão... Lembra quando eu falo? Tem um vídeo que eu falo disso. A hierarquia das leis. A pirâmide de Kelsen, os atos normativos estão lá embaixo, e que muitas vezes a gente tem que inverter essa pirâmide, colocando os atos normativos lá em cima. Por quê? Porque o próprio órgão criou e tem que ser respeitado. Os atos normativos que tratam da sinalização de trânsito, ou seja, os manuais brasileiros, que são resoluções do CONTRAN, eles já têm alguns princípios específicos da sinalização. E é importante, por isso que eu pedi para o Silvio tratar aí, pelo menos de algum. Dá uma passada rápida aí. Eu vou falar só quais são, que eu acho que fica mais fácil, aí depois o pessoal vai lá e vê o que quer dizer cada um e usa da melhor forma possível, né? Então, você me permite ler aqui, Ademir? Fica à vontade. Então, ó, se a gente pegar lá no manual, eu estou aqui com o manual volume 1, que trata da sinalização de regulamentação. E ele diz lá no seu item 3.1 que na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se, ó a palavra, deve-se, ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais. Então já entra lá no princípio da eficiência. Para isso, é preciso assegurar a sinalização vertical os princípios a seguir descritos. Se você for no manual horizontal, só muda um detalhinho ou outro nesse enunciado. E quais são os princípios, né, que tem que ter na sinalização vertical de regulamentação? Tem que ter o princípio da legalidade, então tem que respeitar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar. Tem que ter o princípio da suficiência, então tem que permitir fácil percepção, tem que ser fácil entendimento. Padronização, então tem que seguir um padrão, e aonde vai estar esse padrão? No próprio manual. Dimensão, altura,
cor, então toda essa questão no próprio manual ele está tratando. Você tem uma curiosidade em relação à padronização no curso, quem participou do meu curso sabe, eu fiz uma pesquisa de campo, Ademir, em relação a R2, né, dê a preferência. Porque é o quê? É um triângulo invertido, vamos dizer assim, e tem uma borda vermelha com um fundo branco. Só que essa borda ela tem uma largura mínima. Sim. E o que acontece? Na cidade de São Paulo tem muitas placas que essa largura é metade da mínima exigida. E aí, né? Então isso já se... Pois não. Isso já fugiria da questão da padronização. Não está no padrão. Né? Será que, dependendo da velocidade... É isso que eu ia falar, pode seguir, era isso aí, pode lá. Dependendo da velocidade que você está, você vai ter a real interpretação, vai ter a real, né, vai seguir o princípio não só da padronização, acaba ferindo também o princípio da suficiência. Né? Será que não é, se é uma coisa de 1 centímetro a menos, mas não, é coisa de metade. Então, digamos que a faixa tenha que ter lá 10 centímetros de largura, ele tinha 5, 4. Eu tive a questão de ir lá no acesso da 23 de maio, ir com a trena e medir. Né, e medir, porque visualmente era nítido que era muito fina essa faixa. E aí né? Então, por que tem... É interessante isso aí, porque muitas vezes prejudica a visibilidade, né? Igual você comentou. Exatamente. Não, dependendo da velocidade da via, a pessoa não consegue visualizar, identificar realmente. E aí entra o artigo 90 lá do CTB, não é isso? Sim. É o que eu falo, não é questão de, Silvio, mas é uma placa que se ela estiver apagada você sabe o que significa. Tudo bem, mas eu acho que como você mesmo defende, a legalidade do ato. Sim, né? Então, como qualquer administração básica aí, se você quer cobrar algo de alguém, você tem que dar condições. Então, se você quer cobrar que o motorista ele tenha real, né, siga o que está na lei, tem que dar condições para que ele realmente siga e cumpra, né? Então, essa questão, seguir os princípios. Aí tem o princípio da clareza, transmitir mensagem objetiva e de fácil compreensão, quer dizer, será que está claro aquilo para ele? Precisão e confiabilidade, então tem que ser confiável, né? Então ele tem que ver aquela sinalização e tem que confiar naquela sinalização. Velocidade, eu dei alguns exemplos em relação à velocidade. 60 logo em seguida 40, depois 50, quer dizer, cadê a confiabilidade nessa questão? Uma sinalização errada, quer dizer, será que lá na frente eu vou ver uma outra sinalização, será que está certo, será que não está? A questão da visibilidade e legibilidade, então ela tem que estar visível e legível, às vezes a sinalização ela está... Pode falar, perdão. Ela está na altura certa, ela está no formato certo, ela está nítida, não está apagada, nada, só tem uma árvore na frente, quer dizer, já prejudicou esse princípio da visibilidade. Digo mais ainda, estou vendo aqui o M. Melo, ele está falando aqui, ó, no Brasil falta um controle de qualidade na produção de placas. Entra justamente nesse tema nosso, porque muitas vezes, você deu exemplo, e que é muito comum, na marginal do Rio Tietê aqui em São Paulo, nós vemos constantemente placas cobertas por galhos de árvores, então ela fere esse princípio da visibilidade. Mas também tem uma situação interessante, é que algumas placas, algumas sinalizações, elas não preenchem os requisitos previstos na norma, inclusive de NBR e uma série de fator. Ou seja, o índice de luminosidade, tem um termo correto, até me retrorefletivo, né? O retrorefletivo da placa, muitas vezes determinados locais onde a via é iluminada não precisa disso, mas dependendo de determinados locais onde a via não é iluminada e precisa ter o retrorefletivo. E aí o órgão olha lá no estoque dele, ele fala, pô, não tem com retrorefletivo, mas eu vou usar essa mesmo. Muitas vezes o servidor, até pela sua ignorância, e no bom sentido, falta de conhecimento, quando eu digo ignorância, né? Ele vai lá e fala, não muda nada, essa aqui é para pôr, não muda nada. Para ele, as duas placas estão lá. E ele coloca uma placa que de noite não é visível. Ela está no local adequado, não está coberta por nada, mas à noite não é visível, não é isso? Então, olha quanta coisa importante aí para a gente trabalhar.
E essa situação, por exemplo, talvez você não consiga provar isso. Se está na retrorefletividade correta, mas você pode pedir a diligência, né, para que o órgão encaminhe essa situação. Sim. E muitas vezes uma foto fala, ó, não é visível. E eu digo ainda mais, talvez, muitas vezes a produção ela é bem feita, só que o grande problema é a manutenção. Sim. É você manter essa manutenção. Né? Porque às vezes eles vão lá e vão mudar uma informação, eles põem uma película por cima e essa película não é refletiva, quer dizer, a informação não aparece. Sim. Aparece todo o entorno e ela em si não aparece. É verdade. E por último, a questão que a gente está falando, que é a manutenção e a conservação. Não basta implantar, tem que manter, tem que conservar. Tá? E por isso que eu falo, olha que importante, se você pegar o Manual Brasileiro, volume 4, de sinalização horizontal, ele tem uma a mais, que é a questão da uniformidade. Né? Então, situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios. Legal. Então, olha só, Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu pegar a uniformidade e colocar no manual volume 1, não tem esse princípio. É claro que no geral tem que ter, mas não tem, então já não coloca. Você pode até mencionar esse princípio, mas não como um princípio do manual. Legal. Né? Então são esses princípios que vão te ajudar muito, né, na questão de defender a sua tese. Não só isso, mas é uma base, é o princípio, é o começo, é o início de tudo, é o que tem que seguir ali. Legal. Ô Silvio, deixa eu te falar uma coisa, até para você ver como é que tá seu tempo aí e da galera aqui. Nós estamos em 46 minutos de live e, na verdade, teve aquele contratempo no comecinho. Eu quero consultar a galera aí se for necessário da gente encerrar essa live com 1 hora e começar outra. Aí eu queria ver a galera aí, como é que tá o tempo da galera, para ver, senão a gente vai administrando dentro disso, beleza? Vamos dando um toquinho aí. Bem tranquilo. Vamos ver um toque, deixa a galera ver aí se como é que tá, porque às vezes alguns estão trabalhando já, como é que tá, a gente vai vendo aí, de acordo com a necessidade. Mas para aproveitar o tempo, Silvão, é o seguinte, falando desses princípios, né, que a gente já tratou aqui, que estão previstos no próprio manual. Qual é a aplicabilidade prática disso na via? E como que a gente vai usar isso? Então, vamos dizer assim, quais são os erros que você encontrou no dia a dia, né, nas suas pesquisas? Você já deu o exemplo da placa de dê a preferência lá, a largura da faixa, mas eu creio que existam outros exemplos aí, e aí vamos tratar de alguma questão aí mais prática, agora aplicando esses princípios aí na prática para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Bacana. Eu vou trazer um exemplo de marca de canalização. Tá? Não é nem princípio de manutenção, porque ela estava bem visível, tá? Só que ela não estava no padrão certo. Entendeu? O que aconteceu? O motorista ele passou por cima, tá? Até porque não tem como o ônibus não passar por cima. Só que ele estava... O que é uma marca de canalização? Então ele vai canalizar o fluxo. É a famosa... Tá? Então, para quem não conhece esse termo, é a famosa área zebrada. A famosa área zebrada, exatamente. Tá? Então, o que acontece? A gente pegar aqui a marca de canalização, olha aqui, ó, eu vou até... Não sei se o pessoal vai conseguir. Isso aqui seria a marca de canalização. Isso aí. Né? No amarelo, fluxos opostos e no branco, mesmo sentido. O que aconteceu? A prefeitura ela pintou a marca de canalização. Até aí, para mim, era só o quê? Uma ilha central. Porque a ilha, o canteiro central, ele pode ser físico, concreto, ou pode ser somente uma pintura. Sim. Por quê? Porque ele teve todo o contorno da marca, só que não tinha o quê? O diagonal ali mostrando o sentido que o veículo deve ir. E era sentido duplo a via. E chegou uma infração para a gente de transitar sobre a marca de canalização. O motorista, é muito engraçado, a gente acaba criando, tem muitos que nos odeiam, né? Mas tem muitos mais que nos amam. Então o motorista veio desesperado. Silvio, por favor, me ajuda. Eu fui lá na disciplina, que a gente chamava do departamento da disciplina, e falaram que eu recebi uma multa de R$880, cara. Como que eu vou pagar isso e tudo mais? Eu falei, calma,
O que aconteceu? Não, tá, eu fui lá, aí a hora que eu vi o endereço, como eu trabalhei em todas as linhas, eu fiquei 1 ano e 3 meses na reserva, então eu tive a satisfação de trabalhar em todas as linhas, e isso, como instrutor, me ajudou muito, Sim. porque eu conhecia todo, assim, né? A hora que eu vi a rua, eu falei, opa, peraí, tem coisa errada aí. Por quê? Porque veio essa infração, que se vier essa infração de transitar sobre a ilha central, tudo bem, né? Mas está lá específico, marca de canalização, né? O código de enquadramento veio da marca de canalização. Não sei se o agente errou o código de enquadramento, né? Porque quando a gente fala, é o artigo 193. Posso fazer um parênteses pode. aí? Vai abrindo o 93 aí, não sei se você vai ler ou não, mas olha só outra situação, galera. A importância de você conhecer o local da infração. E aí, não sei se o Silvio vai falar alguma coisa, ele já... eu vou falar... Então, é importante que você diligencie ou determine que o condutor, o próprio cliente, diligencie com imagens. Acho que o Silvio vai falar disso aí também. Mas bora lá, Silvio. Sim, porque, né, então, fala do 193, fala de transitar sobre várias situações. Calçada, ciclofaixa, né, canteiros centrais, divisório e por aí se vai. E, obviamente, cada um vai ter o seu código de enquadramento. E o código de enquadramento que veio no 193 foi marca de canalização, a famosa faixa zebrada. Uhum. Aí eu falei, não, aquilo não é uma marca de canalização. Né, então veio errado essa infração, pode recorrer. E aí o que aconteceu? O próprio jurídico da empresa, né, na defesa prévia, já entrou com recurso falando, essa infração ela não procede. E aí tirou foto, eu fui lá, tirei foto do local. No treinamento até usei essas imagens no curso que a gente fez para mostrar como exemplo. E por quê? Porque isso aqui pode até ser um canteiro central ou uma ilha, mas não marca de canalização, porque de acordo com o manual não está faltando as faixas transversais, né? Isso aqui entende-se que é um canteiro central e não uma marca de canalização. Quer dizer, a infração ela foi cancelada. Sim. Ela nem chegou né, já cancelou ali na própria defesa prévia. O motorista nem teve que fazer isso, porque eu falei, não é justo o motorista correr atrás disso, né? Primeiro, por quê? Porque um ônibus não consegue passar naquela via se não passar metade desse canteiro central. Uhum. Tanto é que talvez por isso não fizeram isso, colocou no recurso. Uhum. Né? Talvez por isso que colocaram uma pintura só e não um canteiro central físico. Porque senão o ônibus não conseguiria passar. Vou fazer um parêntese rápido aqui. Eu estou vendo aqui que o Cevati entrou na nossa live aqui. Quero deixar registrado o Cevati, a pessoa do Ruiz, que é um grande amigo nosso, né? Um profissional que, quando eu cheguei na divisão de educação de trânsito no Detran, o Ruiz já tinha acabado de sair, mas eu conheci uma pessoa fora de série, espetacular, e que faz um trabalho fenomenal na questão do treinamento para instrutor, a parte do motorista. É uma empresa idônea, uma empresa que realmente merece nosso respeito aí, tá bom? Só para fazer menção. Eu nem vou falar do Ruiz e do Cevati, senão eu vou chorar aqui. Literalmente eu vou chorar, porque eu trabalho lá, né? Eu faço parte do corpo docente lá. Fui aluno, eu brinco muito, a gente fala, eu sou cevatiano, né? E o Ruiz é uma pessoa, se eu sou o que eu sou hoje, um pouquinho eu devo a ele, porque eu lembro até hoje, no meu início ali, eu nem ministrava aula ainda, eu estava fazendo o segundo curso de capacitação para poder mandar os currículos para as escolas e, paralelamente ao trabalho na empresa de ônibus, ministrar aula, que é o que eu gosto, da aula teórica, eu gosto disso, né? E ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço até hoje, ele falou assim, esquece tudo, pensa só em qualidade. Foca em qualidade, que o dinheiro vai ser uma consequência, todo o resto vai ser uma consequência. E eu venho seguindo isso até hoje, né? E então é uma pessoa, é um amigo hoje, um amigo pessoal, e gosto muito dele. Legal. Um abraço para ele, para o Cevati, e é como você falou, é uma empresa idônea. Realmente é uma empresa idônea. Então você percebe o quanto que uma sinalização, quer dizer, eu não sei qual era o propósito da prefeitura, eu acredito que aquilo realmente era uma canteiro central. Uhum. E colocou como pintura, e isso é possível, não precisa ser um canteiro central, não precisa ser físico, concreto,
porque o ônibus, se colocasse concreto, o ônibus não passaria. Talvez, e é uma linha de ônibus. Talvez né? tenha sido então colocaram uma falha do agente ao interpretar aquela sinalização. Exatamente. Ele achar que era uma marca de canalização, às vezes era um canteiro. Quer dizer, percebe a importância, e tudo isso foi colocado no enredo, né? Sem ter 10 linhas, foi coisa de duas folhas. Né? Como você falou, conciso, preciso e objetivo. Tem uma né? pergunta aqui falando todas essas questões. Uma pergunta aqui que eu achei interessante de se tratar, ele está falando aqui, o que diferencia o canteiro central não físico da marca de canalização? Acho que já deixou claro. É a área zebrada lá no meio, as diagonais. Isso, exatamente. Ele só vai ter o quê? Ele só vai ter o contorno. Só o contorno. Justamente. Exatamente. Ele só vai ter o contorno, não vai ter aquelas marcas zebradas. É isso aí. Né? Isso é possível? Isso é possível. Galera, deixa eu determina uma ilha. Eu vou arriscar. Eu vi algumas pessoas aqui falando para tocar na segunda live. Nós estamos a 4 minutos de encerrar essa live, então vamos tocar mais 1 ou 2 minutinhos, e aí eu encerro e começo de novo. Quem quiser ficar, fica. Eu acho que o recado já está sendo dado aí, né? Mas eu tenho certeza que a maioria vai ficar, na totalidade eu creio que vai ficar aí, porque tem algumas... o tema está interessante, tem muita coisa boa ainda que vai vir. Tem muita coisa boa. Então vamos lá. Tem sim. Próximo passo aí, então a gente está falando, você deu um exemplo aí de marca de canalização, tem uma situação, acho que interessante você dizer, daquela faixa amarelinha que fica no bordo da pista. Você vai falar alguma coisa sobre isso aí? Sim. Então vamos lá. Sim, vou sim. Estacionamento, né? Quando a gente fala de estacionamento, a sinalização básica é o quê? É a R6, seja a R6A regulamentando aquele estacionamento com algumas restrições, seja a R6A proibindo o estacionamento em si, né? A R6B regulamentando o estacionamento e a R6C proibindo a parada e o estacionamento. E quando a gente fala de proibição de estacionamento, muitas vezes tem lá uma limitação que é o quê? Né? Na linha amarela. Então tem lá uma informação complementar na R6A, falando, tem a sinalização R6A, proibido estacionar, e olha que interessante, por incrível que pareça, eu já vi e eu já tirei foto de placa de R6A proibido estacionar errada. Legal. Por quê? Porque é o E, só que o risco ele vem da esquerda para direita. Uhum. E na verdade essa placa estava errada por quê? Porque o risco estava da direita para a esquerda. Agora eu vou fazer. Quer dizer, já está fora do padrão. Vou fazer igual o João Kleber. Parou. Vamos deixar para depois do intervalo. Brincadeira, gente. Eu vou encerrar a live aqui e já volta. Vamos lá. Então vamos lá. Então, como eu falei, então, na R6A, que é o proibido estacionar, muitas vezes vem com uma informação complementar de horário, de dias, de tipo de veículo, e muitas vezes vem uma base que é assim, na faixa amarela. Sim. O que ele quer dizer? Que no solo vai ter uma faixa, no bordo da pista, vamos dizer assim, próximo do meio-fio da calçada, vai ter uma faixa, literalmente uma faixa amarela. Quer dizer, aonde tiver aquela faixa amarela, é proibido estacionar. Só que, porém, eu já encontrei várias situações que tem lá o proibido estacionar na linha amarela, mas não tem essa linha amarela, não tem essa faixa amarela. Quer dizer, então, uma vez que não tem, como eu vou saber aonde eu posso ou onde eu não posso? Não estou vendo nenhuma faixa amarela, então, consequentemente, eu posso estacionar. Legal. E muitas vezes vem a autuação, porque o agente ele passa, ele vê a R6A, vê o carro lá, às vezes embaixo da própria placa, mas ele não observa, porque tem os carros estacionados, a faixa amarela e faz a autuação. Quer dizer, e às vezes você vai lá e vê que não tem a faixa. Sim. E essa é uma situação interessante, dizer que, via de regra, a sinalização horizontal, que é a sinalização de solo, via de regra, ela não é obrigatória. Não é isso, Silvio? Tem algumas exceções. Dependendo da situação, exatamente. Tem algumas exceções. E aí, no caso, essa é uma exceção. Então, a placa R6A, ela não precisa de uma sinalização de solo. Ela seria complementar.
Mas uma vez que colocou lá, no perímetro da linha, na faixa amarela, a faixa amarela acaba sendo obrigatória. Exatamente. Então, nesse caso exatamente. Aí precisa da faixa obrigatoriamente. Não adianta ter só a placa de regulamentação, a sinalização de regulamentação. Não. E aí, essa sinalização ela pode não existir porque apagou com o tempo, ou porque a via foi recapeada, por exemplo. Exatamente. E aí tem uma terceira situação. Aí você já fala do recapeamento, acho que você deve ter até um exemplo disso aí para falar. Mas tem uma situação também essa faixa, ela é pintada, a guia pintada de amarelo serve ou não? Aí você fala... Não, é na via mesmo, é uma linha amarela, né? No manual não tem nada falando que pode ser na guia, é no bordo da pista, né? Paralelo ali a linha de bordo da pista. Então tem que ser na via, tá? Então, duas situações aqui. A faixa pode não existir, porque, igual eu falei, ou deteriorou com o tempo, né? Foi apagando. Sim. Ou porque a via foi recapeada, por exemplo. Na minha região aqui, por exemplo, uma das avenidas principais aqui foi recapeada e já está aí, acho que 2 meses sem sinalização, né, de sol. Mas isso é normal, viu, Ademir? É um tempo de cura, né, do asfalto, tem toda uma situação. Porque é muito interessante isso, porque o que acontece? Só tem esse tempo de cura que é secar todas as camadas do asfalto para poder aplicar a tinta. É uma tinta que o próprio asfalto vai absorver e faz com que ela fique muito mais tempo na via. Né? Então ela é aplicada quente, acaba absorvendo. Então ele tem que ficar lá uma semana, dependendo da situação. Só que tá lá 6 dias. No 7º dia choveu, vai ter que esperar mais 7 dias, e assim vai. Sim. Porque se aplicar sem ele estar totalmente seco, coisa de 2, 3 dias já começa a sair. Perde tudo. Essa já acaba perdendo mas tudo. Mas o fato é que aí acaba acontecendo não deveria, mas acontece uma fiscalização de forma indevida, porque a sinalização não está lá. Né? Sim. E outra questão, então, as guias pintadas de amarelo também podem ser contestadas, porque na verdade não é na guia, é no bordo da pista. Né? É no bordo da pista. Legal. É um complemento, mas tem que ser no bordo da pista. E aí, não sei se eu posso já falar, a questão de como você vai obter essa informação. Bora lá. Então, muitas vezes essa questão você tem que, você tem que provar que não tinha a faixa. Uma forma é você pedir a diligência e muitas vezes você consegue isso com imagem. Então o próprio condutor, muitas vezes que é o seu cliente, ele passa lá todo dia naquele local, você pode pedir para que ele tire uma foto. Hoje, a gente tem a tecnologia que é o Google Maps, você entendeu? Então você pode ir com o Google Maps e usar a imagem do Google Maps. Tá? Para quem não sabe, o Google Maps ele tem, quando você pega no canto superior esquerdo, tem lá algumas informações e você consegue clicar e ir na linha do tempo. Então você consegue ver lá, são as vezes que o carro passou lá naquele local. Como estava em 2016, como estava em abril de 2017. Então muitas vezes a infração você consegue puxar essa imagem próximo da informação. Da data, né? Exatamente. Você pega a informação próximo da data da infração. Próximo da data. E muitas vezes, mas o Google, ele tem como prova, como vai saber que é o local? Quer dizer, às vezes você consegue fazer com que a informação que está lá mostre que realmente é aquele local. Você entendeu? Você pode, às vezes, pôr o link no recurso daquela imagem em si, para que pesquise e veja que realmente é o local. Então, o Google Maps é uma ferramenta assim, de imediato você usar. E aí, muitas vezes, é importante você tirar a foto, né? Mas você está lá com o cliente, como exemplo da marca de canalização. Você vai lá hoje no Google Maps, você vai ver que não é uma marca de canalização naquele local. Sim. Você já poderia aí já ter, a probabilidade é grande, né, de um deferimento, nunca vai garantir 100%, mas às vezes com essa informação, né, para glorificar de pé. Isso aqui, as chances são grandes de ganhar, de cancelar a infração. E o interessante disso aí, até, você está falando da diligência, da prova. Olha aí, galera, a importância de conhecer o ônus da prova também.
A gente já tem vídeo no canal do YouTube lá falando sobre o ônus da prova. Porque, na verdade, o ônus da prova no direito administrativo é do cidadão. E ele tem que produzir a prova, demonstrando o que ele está alegando lá no recurso, na defesa dele. E o Google Maps é uma primeira ferramenta que o profissional que atua com recurso, seja advogado, seja defensor, seja assessoria, ele vai conseguir lá na comodidade do escritório dele, entrar no computador e verificar pelo menos uma informação preliminar. E aí depois disso, a gente pode pedir para o próprio motorista tirar uma foto do local, por exemplo. Você passa lá todo dia, tem como você tirar uma foto, né? E aí aprimorando essa questão. Por que Pois não. Não, continua, termina aí. Por que eu estou frisando bastante essa situação? Porque o ônus é nosso. E aí quando você demonstra essa questão, você pode... Há muitas pessoas que falam o Google Maps ele não é confiável. Realmente, o Silvio já está trazendo aqui a dica do quê? De você aproximar a data da imagem com a data da infração. Tem essa possibilidade, né? De quando o carro passa lá, fica registrado todas as vezes que o carro do Google passa. Então, tem como você ter uma informação mais próxima da realidade. Mas, pelo menos, você demonstrou o quê? Estou fazendo a minha parte dentro do que eu posso. Está aqui, ó. E aí você pede a diligência como informação complementar. E o ônus da prova acaba se invertendo. Porque aí você já fez a sua parte. Ó, o que cabe a mim é isso aqui. Se a via está próxima do condutor, talvez seja válido tirar uma foto. Mas se ela, vamos supor, um motorista profissional que corta aí o Brasil inteiro, roda o Brasil. Eu estou na cidade de São Paulo. A infração aconteceu no estado de Minas Gerais. Eu não tenho condições de ir até lá tirar uma foto do local. Está aqui uma imagem do Google Maps. E aqui demonstra que não há sinalização. Faça o seguinte, comprove o que está aqui fazendo uma diligência. Aí fica perfeito. O ônus da prova era seu, dentro da sua restrição. E até vou usar um exemplo aqui do Dr. Wagner, que talvez não esteja, não sei se ele está aqui. Wagner sempre nos acompanha. Ele até falou de um termo que é muito utilizado, direito do consumidor. O cidadão é a parte hipossuficiente. Então ele, dentro das limitações dele, ele fez o que ele podia de prova. Agora o ônus está invertido, porque o órgão autuador vai ter que diligenciar lá. Né? Então, muito interessante toda essa situação. Né? Mas toca o barco aí. E olha que interessante, né? Vou trazer um exemplo prático. O motorista ele veio para mim, era uma questão pessoal, com o carro particular dele. Ô, Silvio, só mais um parentezinho. Sim. OAB São Miguel Paulista, presente na nossa live também aqui. A subseção onde sou inscrito e tenho o prazer de presidir aí a comissão de trânsito. Né? Então, um abraço para o Dr. Carlos, doutora Midrícia, toda a diretoria lá também. E obrigado por todo o apoio que vocês me dão na nossa subseção. Tá bom? Mas vamos lá. Tive bons momentos na OAB lá também. Legal. Momentos emocionantes. É verdade. Na OAB. E aí, trazendo uma situação que aconteceu, o motorista ele parou no local onde era proibido onde era proibido estacionar, e ele parou para fazer o desembarque dos netos dele. Então desceu a esposa dele, só que eram gêmeos, então demorou um pouco esse desembarque. Até tirar os gêmeos da cadeirinha, demorou um pouco, e depois ele saiu. Só que ele tinha a placa proibida de estacionar, tá? Porém, estava coberta por uma vegetação, por uma árvore. E aí ele foi autuado por estacionar no local proibido. Ele veio, Silvio, será que você pode me ajudar? Eu falei, você tem foto? Eu não vi a placa, cara, tem um monte de árvore lá, eu não vi a foto. Só que era para quê? Pro dia. É uma coisa assim, o vencimento era no dia. Eu falei, cara, você consegue? Eu falei, eu não vou conseguir levar, você vai ter que levar lá no órgão. Não, eu levo, tal, né? Eu falei, então vai lá, tira a foto e traz. Só que ele tirou uma foto que não dá para saber se era via, se não era, né? Aí o que eu fiz? Eu juntei do Google Maps só para mostrar, tá vendo que a foto é igual? E olha aqui que o Google Maps é no endereço que fez a situação. Você complementou. Eu só complementei. Porque muitas vezes o cidadão ele não tem essa noção de tirar uma foto adequada. Exatamente. E aí você
fez uma comparação, ó, apesar dessa foto não estar legal, mas olha aqui que é o mesmo lugar. E aí você pegou... Exatamente. Encaminhei para Jari. Ele mesmo, né? Você fez o Só que veio Isso. Só que veio indeferido. Falou, ó, dependendo do resultado, você traz, me passa para eu saber, né? Se deu certo, se não deu e tudo mais. E aí o que aconteceu? Veio indeferido, só que nesse processo, o que eles fizeram? Cortaram a árvore. Fizeram lá a poda, né? Tudo bonitinho e tal. E aí o que aconteceu? Ficou lá a placa visível. Aí eu falei, agora vai lá. Aí expliquei como ele tinha que tirar a foto. Falei, na mesma posição você tira a foto de novo. Uhum. E aí ele tirou a foto de novo. E aí eu juntei a foto do Google Maps para, ó, na época, próximo assim da época, era dessa forma. E aí, olha que interessante, depois que entramos com o recurso e veio o indeferimento, a prefeitura foi lá e arrumou. Quer dizer, ele está mostrando que a falha dele, ele foi lá e arrumou. E quando eu mandei, né, para o CETRAN, em segunda instância, ele acabou deferindo o recurso, porque ele viu realmente a questão do princípio da visibilidade, né? Não estava visível. Olha a importância de uma questão da pessoa conhecer realmente o que está fazendo, da insistência. Então, ou seja, a Jari indeferiu, foi lá para o CETRAN para conseguir isso aí, né? Na verdade, isso deveria ter sido deferido de plano, porque a própria Jari, que está dentro do órgão, né, apesar de ter a sua autonomia, ela teria muito mais facilidade de conseguir as informações, inclusive de se está, se não está coberta pela árvore, se houve ou se não houve a poda, né, toda uma situação. Sim. Mas o fato é que teve que ir para o CETRAN. Então, não desistir, né, ir até o persistir, principalmente quando há realmente uma falha, persistir. E aí vem uma pergunta. Você acha que o conhecimento é importante para que você realmente consiga atingir o resultado aí favorável para os seus clientes? Olha, o conhecimento ele é fundamental. Uhum. Ele é fundamental, né? E engraçado que a gente não consegue conhecimento sem informação. Sim. Então a gente tem que ir em busca da informação, né? Eu uso um princípio, né? Uma palavra bíblica muito interessante, que é o 1 Coríntios 8:2, que fala: aquele que pensa saber todas as respostas está simplesmente assumindo a sua própria ignorância. Uhum. A gente nunca vai saber de tudo. A gente pode até, de repente, eu brinco muito, informação, conhecimento e sabedoria. Uhum. Né? A gente pode, de repente, daqui a alguns anos, algumas décadas, até alcançar alguma sabedoria, que é o excesso de conhecimento. Mas mesmo assim a gente não vai saber de tudo. Então tem que... E eu acho que melhor do que ter o conhecimento é saber onde pesquisar. Sim. Né? É ter a humildade de... eu mesmo assim, eu sei. Eu já estudei, eu já li. Mas mesmo assim, ir lá e dar uma relida, dar uma estudada sobre aquele assunto, para não ficar aquela coisa robotizada, aquela coisa de linha de produção, sabe? Chega recurso, linha de produção. Não. Sim. Cuide de cada caso, pense na qualidade, pega cada caso e né, estude e faça aquele recurso, aquela defesa com a devida atenção, né? Como se fosse a única e exclusiva, né? Por quê? Porque a gente tem que entender... E você, quando trabalha nessa área, você não está só fazendo recurso, às vezes você está mudando a vida do seu cliente. É verdade. Né? Então, o cliente, os fake news que se tem aí, né? Hoje o motorista, seja motorista que não é profissional, seja um motorista profissional, ele tem algo enraizado nele que fala que esse negócio de recurso não dá certo. Né? É só perca de tempo. Eu prefiro pagar do que ficar, né? Então, ir em busca dos meus direitos. Você pegar esse exemplo mesmo do estacionamento, eu entrei em segunda instância porque eu insisti. Eu falei, não, você já não pagou? Né? Eu te cobrei um valor aí que só simbólico. Né? Eu não vou, simbólico, não foi nem reais. Falei, quer saber? Paga um café e uma esfirra lá e tá tudo certo. Uhum. Né? E mesmo assim ele não queria entrar em segunda instância. Eu falei, eu faço para você. Uhum. Eu não tenho que mudar muita coisa. Né? Só vai lá e tira foto. Uhum. Porque é uma questão de honra. Não, isso aí agora vai, né?
E aí, então, ele tem enraizado isso. Então, é você, profissional, que tem que fazer isso. Sim. Né? E o conhecimento é extremo. Saber onde buscar, você não precisa saber de tudo, mas saber onde buscar. É o que eu costumo brincar. Quando a gente fala de proibido estacionar, né? Né? Que a gente está falando dessa placa. Ela tem. Qual é a distância que ela vale? Ela vale após a placa, ela vale antes da placa. Então, né, a gente sabe que ela vale 30 metros antes e 30 metros depois. Sim. E se passar isso, então ela vale por todo o quarteirão, desde que esse quarteirão tenha até 60 metros. Aí uma placa. Se tiver mais, vai ter que ter 2, 3, conforme a quantidade de placas. Desde que seja 30 metros antes, 30 metros depois. Então, entre cada placa, tem que ter no máximo 60 metros. Sim. Tá? E aí, só que tem uma observação lá no manual que fala assim, podendo ser de até 80 metros. Né? Então, de repente, Isso aí, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. A flexibilização, a arredondada que muitas vezes o órgão dá, essas coisas, eu tento não falar, mas assim, eu sinto muito para o órgão, para quem criou isso aí, o órgão que responde. Porque, na verdade, ele quis dizer, é a cada 30 metros, para frente e para trás. Então, a cada 60 metros. Mas, se por um acaso tiver alguém que colocar até 40, também dá. Poxa vida, meu. Aí entendeu? Mas é uma informação que aí, quer dizer, a primeira vez que eu estudei isso, eu não me atentei a esse detalhe. Sim. E aí depois eu relendo a situação, que eu falei, opa, peraí, mas pode ser até 40. Então, quer dizer, se alguém de repente nesse intermédio chegasse para mim e falasse, não, mas pode ser 40, eu ia falar, não, tem que ser 30. Sim. Você entendeu? Então a importância de estudar. Mas aí é o que eu falo, tem que ser exato, mas você pega, por exemplo, eu também não sou a favor, mas também não sou contra, né, Ademir? Porque às vezes você pega um quarteirão que 3 placas, ou às vezes vai para a 4ª placa, é um exagero. E às vezes é esses 10 metros que vai dar essa. Então, né? Então entre 30 e 40, entendeu? Mas eu entendo a razoabilidade, mas aí é assim, então, deveria ser feito alguma situação assim, quando o quarteirão deixar mais específico isso. Poderia. Se pegar uma extensão de uma via, vamos dizer aí, 100 metros de extensão na via. Tô chutando exemplo aqui, 100 metros de extensão na via. O ideal era que fosse a cada quantos metros? 60. 60, né? Só que, na verdade, se tiver lá mais de 30, mais de 60 metros, ele vai usar a exceção. Nós que estudamos, entendemos isso aí. Vamos supor, um quarteirão com 80 metros, se colocar 3 placas é muito. Mas não houve uma padronização nesse sentido. Então ficou... Entendi. Entende onde eu quero dizer? Aí o órgão que costuma dizer que o cidadão usa informações de má-fé, ele também usa de má-fé, porque ele sabe que essa flexibilização é para esse tipo de caso. Quarteirões que tem um pouquinho mais de 60 metros, né? Então, vamos lá, 70, 75 metros. Agora ele vai usar essa exceção como regra em todos os lugares. Vamos colocar... Exatamente. Entende o que eu quero dizer? Então, entendi. Essa situação aí. Mas pra você ver a importância, você sempre está estudando, sempre está... Não tem como. Essa área não é a área do direito de trânsito, a área trânsito. Você tem que estar estudando constantemente e sempre ter um pé atrás, né? Nunca ter assim eu sei tudo, é isso. Porque às vezes você tem uma visão da coisa, principalmente direito de trânsito, você tem uma visão, e às vezes vem um outro profissional com uma outra visão que, eu não tinha pensado dessa forma. Você entendeu? Então você tem que ser flexível. No trânsito é sempre assim, interessante, eu vou estudar um pouco mais sobre essa questão. Eu vou reler de novo para ver se essa interpretação, né? E ir em busca de fontes, em busca de curso, em busca de treinamento, de literaturas. Não tem como você ficar só com código de trânsito e não ir em busca de mais. Né? É o que eu costumo brincar. Um motorista, eu sempre brinco com motorista. Você, motorista profissional, tem que ter no mínimo um código de bolso anotado. Sim. Né? Não é nem um código cru, é anotado. E quem é do direito de trânsito tem que ter um código anotado, comentado, tem que ir em busca de outras literaturas, não tem como.
Isso claro, se o profissional ele quiser atuar em profundidade como você fala, né? Sim, sim. E agora vamos para um outro tema interessante, Silvão. Estou pensando em falar aqui do que acontece na nossa realidade em São Paulo do rodízio. Porque também entendemos aí que tem uma falha muito grave no rodízio aqui na cidade de São Paulo, né? Então, mas antes de falar de rodízio, vamos falar de uma outra situação, Zona Azul, que me veio na cabeça aqui antes que eu perca o fio da meada. Zona Azul. A placa necessária para a fiscalização de Zona Azul, qual seria, Silvio? A R6B, estacionamento regulamentado, com as informações complementares. Legal. Essas informações complementares, elas devem seguir aqueles princípios que estão no Manual Brasileiro de Sinalização? Deveriam. Certo. Deveriam. Aí vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo, a partir de um determinado momento, até um determinado momento, vamos dizer assim, a Zona Azul, ela era paga através de um cupomzinho, um cartão. Sim, do Zona Azul. Cartão do Zona Azul. É isso aí. Então a pessoa ia lá, ela podia comprar antecipadamente esse cartão do Zona Azul, andar com ele no veículo, ou então alguns postos de venda que existem oficiais aí do Zona Azul, certo? Aí depois, sim, com a evolução, toda essa situação, a Prefeitura de São Paulo, ela fez o quê? Ela criou o Zona Azul Digital. E aí hoje, a pergunta que eu te faço, eu já sei, mas até para a gente contextualizar um pouquinho aqui e colocar o pessoal interagir aqui. Hoje, existe posto de venda de Zona Azul cartão? Não. Eu acredito que não. Cartão não, só pode vender o Zona Azul digital. E aí eles até credenciaram alguns lugares, algumas pessoas como representantes oficiais para você pagar lá, comprar, adquirir o Zona Azul digital. Só que uma situação interessante é que a sinalização da Zona Azul em São Paulo... Opa! Bloqueou a imagem, né? Não, voltou. Né? É a Silvia. A verdade está me avisando da bateria aqui, que está em 20%. Mas essa situação da informação complementar, até hoje, ainda está lá a informação complementar da placa R6B. Obrigatório o uso do cartão. Mas vende cartão? Hoje não vende mais cartão. Não vende. É só o Zona Azul digital. E aí entra algumas questões aí que vai de encontro aos princípios do manual. Por quê? A primeira situação. E se eu não tenho um celular para adquirir esse Zona Azul digital? Eu não sou obrigado a ter um celular. As pessoas mais idosas, elas não têm muita facilidade com essa questão de aplicativo. Ela vai ficar dependente do quê? De um posto de venda. Aí eu vou dar um exemplo. Aí vai falar, mas tem vários representantes aí. Não tem tantos, não. Não tem tantos. Não. Aqui na minha região mesmo, você trabalhou comigo aqui alguns dias antes dessa quarentena. Não tem, a gente não vê lugar para vender o Zona Azul digital. Não. E digo mais, nesse período de quarentena, como que eu vou comprar um Zona Azul? Como que eu vou comprar um Zona Azul nesse período de quarentena com os estabelecimentos todos fechados? Os representantes oficiais, via de regra, são em lojas, né? Como é que eu vou adquirir esse Zona Azul? E aí, dois erros, então. Não há uma certa restrição a todo e qualquer cidadão adquirir esse Zona Azul digital e há fere aí o princípio não só da legalidade, como outros princípios que envolvem aí a eficiência, a suficiência da informação nessa sinalização, porque está lá, obrigatório o uso do cartão. Se vem uma pessoa de fora que não conhece a região, ela vai falar, vou procurar o cartão, e na verdade não tem cartão, tem só o Zona Azul digital, né?
E aí, olha só uma tese aí muito boa para se trabalhar com a questão do Zona Azul na cidade de São Paulo e outras cidades que acabam agindo da mesma forma, né? Queria saber a sua opinião sobre isso. Exatamente. Não, exatamente, porque primeiro eu deveria, né, trazer um exemplo aqui numa das cidades aqui do ABC. Ela também teve essa transição, só que na questão da sinalização, né, para não trocar a sinalização, o que eles fizeram? Né? Eles incluíram um complemento na sinalização assim, ou pelo, né, ticket eletrônico. Até colocou o QR Code lá e tudo mais. Só que, além disso, ele fez o quê? Cada venda, como é uma área comercial, normalmente Zona Azul é numa área, né? Zona Azul é numa área comercial, as próprias lojas, né, se credenciaram e ele, né, você chega na loja e ele mesmo já faz o cadastro ali, já credencia. Então, ele trouxe a possibilidade de várias, não tem mais o cartão, mas ele informou lá que, ó, agora é eletrônico e você pode por aqui mesmo já adquirir ou nas lojas adquirir. Tá? E aí tem lá o selo, a loja que tiver esse selo vende e tudo mais. Mas quer dizer, você fere o princípio, né, da clareza ali, porque fala assim, legal, é com cartão. Eu venho de uma cidade que ainda é o ticket, é o cartão mesmo, e aqui não tem o cartão, não acho ninguém cartão. Justamente. Né? Então, quer dizer, né, você... E é o que eu falo, mas a gente não vai ter mais cartão, o órgão não vai ter mais cartão, porque por vários princípios. Então, dê meios para que a pessoa tenha acesso a isso, mesmo que ela não tenha o celular, mesmo que o celular dela tenha a bateria acabada e por aí se vai. Sim. Né? Até porque, às vezes, eu compro crédito de R$20, só que na hora que eu vou estacionar, dependendo da região, eu tenho que falar o número da vaga, eu tenho que falar lá o horário que eu estou estacionando, e isso é na hora que eu estou estacionando, eu não consigo programar. Né? Então, se na hora o celular acabou a bateria, ou aconteceu alguma coisa, ou o programa não abre, né? Então eu tenho que ter outros meios para, né, garantir o meu estacionamento naquela vaga rotativa. Eu acho, né? Seja indo na loja, seja tendo uma pessoa com uma maquininha rodando o quarteirão, aquele pessoal que trabalha na Zona Azul, no estacionamento rotativo, então ele vai com a maquininha dele. Senhor, o senhor tem o cartão? Não, não tem o cartão. Essa cidade aqui do ABC é assim. Você estacionou, você olha no quarteirão, não é no quarteirão. Você consegue ver, a cor é bem reluzente, você vê, você vai até lá, qual que é a placa do senhor? Essa, o senhor vai ficar vou ficar por 2 horas, tal. Pronto. Sim. Ele já fez, você pagou para ele, acabou, resolveu o problema. Então eu tive outras formas, outros meios dessa situação. Verdade. Né? Eu consigo me antecipar. Legal. Porque antes a gente, com cartão, eu me antecipava. Eu tinha lá 10 folhinhas de cartão, eu estacionei, não tem problema. E se tenha lá ou não tenha, eu estou garantido. Sim. Né? Então, dá os meios. Falando, para a gente finalizar aí, a questão do rodízio, do rodízio de São Paulo. Uma outra situação interessante, né? Porque o rodízio, aqui em São Paulo, ele foi estabelecido por uma lei, um decreto municipal, né? Uma legislação, um ato normativo municipal. E aí, além desse ato normativo, seja por lei ou por decreto, a prefeitura instalou em alguns locais a sinalização, a placa R10, que é proibido o trânsito de veículos, não é isso? Sim. E aí, além disso aí, então tem a situação da sinalização e da lei. Eu vou falar primeiro da lei, e aí depois eu queria ver suas considerações sobre a sinalização. Primeira coisa que eu acho que o município ele não tem essa competência para legislar sobre rodízio, seja São Paulo ou qualquer outro município do Brasil, né? Qualquer cidade do Brasil não pode, o município não pode legislar sobre trânsito e transporte. Por quê? Porque está lá no artigo 22, inciso 11 da Constituição, que é privativo da União, e o Estado tem uma exceção lá no parágrafo único falando que ele pode desde que haja lei complementar.
Aí imagina, vou dar o exemplo aqui, usar o nosso exemplo, São Paulo, aí Guarulhos cria uma nova legislação sobre rodízio, depois vem outro município, vamos dizer Mariporã, Mogi das Cruzes e assim por diante, São Bernardo do Campo, e aí vai se criando aí várias modalidades de rodízio, cada município com o seu interesse local, não é isso? E aí, como é que fica o motorista, as empresas de transporte, que segunda eu posso ir em São Bernardo, mas não posso ir em São Paulo. Quarta, eu posso ir em São Paulo, mas não posso ir em Itaquaquecetuba. Sexta, eu posso ir em Mogi, mas não posso ir em Itaquá e também não posso em Suzano. Como é que vai ficar um negócio desse, né? Então, pensando nisso tudo, e já na base constitucional, o município não pode legislar. E aí eu entendo que essa legislação municipal sobre rodízio é uma aberração. Essa é uma opinião minha, não estou aqui querendo fazer juízo de valores de ninguém, é a opinião do Ademir, né? Essa legislação, ela para mim, é irregular. E nós já tivemos decisões do judiciário, inclusive do rodízio de São Paulo, uma pena que nem todas as demandas elas vão para o judiciário realmente. Muitas vezes por falta de interesse do cidadão, justamente de tocar para frente. Para ele é inviável, é muito custoso ele ter que ir para o judiciário por conta de uma autuação, por exemplo, né? Então, nem sempre essas demandas vão para o judiciário. Mas o fato é que existiu uma associação que entrou com uma ação anulatória, uma ação de obrigação de fazer, na verdade, obrigando a prefeitura a adequar a sinalização, porque a sinalização era insuficiente. E aí nós vamos entrar nessa questão já. Então, uma das fundamentações da prefeitura é que, mesmo a sinalização não estando suficiente, a lei já traz essa previsão e ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? Então, entra aí numa outra discussão. Mas o fato é que a lei, para mim, ela é inconstitucional, não foi declarada ainda, porque ninguém correu atrás, mas ela pode ser declarada inconstitucional. E aí, tratando da sinalização de rodízio em São Paulo, o que você tem para me falar sobre isso aí agora, nos aspectos de sinalização realmente? No aspecto de sinalização. Isso é algo muito polêmico. Sim. Porque hoje, como que é a sinalização? Ela até existe, em alguns locais não existe, né? E onde existe essa sinalização, muitas vezes ela é insuficiente. Uhum. Trazer um exemplo, né, da sinalização, aquele R no asfalto. É um círculo branco e um R. E eu moro no ABC Paulista. Uhum. E outro dia, mas eu morava em São Paulo, então eu sei que aquilo está relacionado ao início da área de rodízio ou você está saindo da área do rodízio. Normalmente tem quando você está entrando na área do rodízio. E eu estava indo com meu padrinho é do ABC. E a hora que eu estava indo, ele falou assim, rapaz, tu que é do trânsito, que biromba é essa aqui esse R quer dizer o quê? Parece o R do Robin, lembra o Robin antes? Exatamente. Tipo assim, o senhor não sabe o que quer dizer esse R, não? Eu falei, não, isso aí. Eu falei, isso é do rodízio. Eu falei, como assim? Eu falei, o senhor está na área do rodízio agora. Aí eu vi esse R, eu não sabia, eu tô para te perguntar faz tempo, eu não sabia o que era o R. Tem previsão né? desse R na sinalização? Não. Isso aí foi algo que A previsão seria o quê? A sinalização vertical, falando do rodízio, né? Como você mesmo mencionou, a questão de proibição R10. de circulação de veículos, a R10, mas horizontalmente não tem, pode até como complemento, mas não tá, só ela em si não. Sim. Né? Teria que ter lá a proibição de regulamentação. E, consequentemente, quando se trata do rodízio, teria que vir com complemento. Uhum. E aí é onde entra uma outra polêmica. Por quê? Como que eu vou passar a informação de todas as situações? Então, eu tenho lá R10 e o complemento. De segunda-feira tal placa, terça-feira tal placa, quarta-feira tal placa. Até ele achar a placa dele... Vamos lá. Primeira coisa, hoje,
A sinalização que existe hoje em São Paulo. Placa R10. Vamos esquecer essa do solo aí, que também, né? Mas vamos lá, a placa R10. Hoje está lá. R10, proibido o trânsito de veículos. Perfeito? E aí a informação complementar. De segunda a sexta-feira, das 7 às 10 e das 17 às 20. A pergunta, de acordo com aquela placa R10, proibido o trânsito de veículo, e com a informação complementar, de segunda a sexta, das 7 às 10 e das 17 às 20, qual veículo pode transitar naquela via, naqueles horários? Nenhum. E aí o ideal seria o quê? A informação de segunda, veículos finais 1 e 2, terça, 3 e 4, que aí vai entrar isso que você vai falar, né? Exatamente. Só que aí vai ficar o quê? Cadê a questão da clareza? Quer dizer, vai ficar uma coisa insuficiente, né? É tanta informação que não vai dar tempo dele ler a informação. Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Fere o princípio da clareza, vai acabar ferindo. Sim. E é muito engraçado que tem doutrinadores renomados no trânsito que também alegam isso. Sim. Né? Alegam essa questão da deficiência da sinalização do rodízio. Entendeu? Doutrina tem um renome no mercado de trânsito que também concordam com isso. Concordam com essa... Tudo bem? Tá me ouvindo, Ademir? Tô sim, agora eu tô. É que eu liguei o carregador, né? Aqui. Entendi. Então, quer dizer, é insuficiente. E se colocar dando informação também, vai dar a mesma situação. Quer dizer, mas qual que era a minha placa? Eu não sei. A não ser que, não sei como o óleo deveria fazer alguma coisa que colocar a informação do dia. Do dia. Né? Só a informação, e essa informação ir mudando a cada dia. Caso contrário, se ele colocar uma placa normal de acrílico como é o padrão, não vai trazer informação, vai ter excesso de informação, sim. O usuário não vai conseguir ler toda a informação, vai entrar vai ferir da mesma forma. Mas a administração, quando ela quer, ela dá um jeito. Porque veja só, uma situação que eu achei interessante. Quando a velocidade nas vias aqui teve uma alteração, ela foi diminuída significativamente. Depois, um outro prefeito que chegou aumentou um pouquinho mais a velocidade nas principais vias aqui em São Paulo. E ele colocou vários painéis com informação, sinalização complementar, respeite a velocidade, etc. Então, a gente vê muito isso, principalmente em rodovias, a gente vê mais, né, nas rodovias, aquela informação complementar e que pode ser alterada no decorrer... Então, o dispositivo auxiliar eletrônico, isso. Né? Isso. Aí, o que você acha? Exatamente. Aí sim seria o ideal, porque... Seria o ideal. Nos principais acessos... A informação exatamente, dos principais acessos. Na verdade, teria que ser todos os acessos. Sim, todos, né? E aí os acessos lá com a informação. Segunda-feira, rodízio 1 e 2. Aí sim, a informação seria clara, suficiente, né? E a sinalização exatamente. E um detalhe, essa informação tem que ser em um local que ele tenha opções de não entrar no rodízio. Sim. De conseguir sair. Sim, verdade. Então, eu não vou sair fora, eu vou entrar aqui nessa via e vou procurar outro caminho, eu vou esperar até dar o horário, quer dizer, mas... Porque também se põe informação numa situação que eu tenho que ter uma advertência antes. Sim. Né? Na verdade, essa informação deveria ser o quê? Né? Antes, informando e advertindo. Você tem até a última saída para não entrar no rodízio essa. Né? Passou disso, você vai entrar no rodízio, aí segura o BO. É verdade. Entendeu? Aí você vai ser autuado, quer dizer, tem que ser antes. Então você vê, quanta coisa importante que a gente falou hoje aqui sobre sinalização, né? Sim. Questões que afetam diretamente o direito do condutor, né? Tanto quanto a questão de obrigação, que ele deve, sim, a gente sempre tem que deixar bem claro isso, não induzir a pessoa a cometer infrações e etc. Ela deve respeitar, até para preservar a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Mas que a administração também ela deve agir dentro da legalidade, e apesar de muitos órgãos estarem de parabéns aí por
fazerem aí o papel bem feito nessa questão da sinalização, ainda existem muitas falhas, né? Então isso é Sim, muito interessante aí e algo também que é pouco explorado por nós advogados, as pessoas que atuam na área de defesa, de recursos aí, nas assessorias e etc. sim. Então, algo muito interessante aí para se estudar no dia a dia mesmo. Então, via de E, regra, baixar primeiramente aí os manuais lá no site do sim. Denatran, ter lá o arquivo PDF lá no seu computador. Quem quiser algo mais preciso e gostar do papel, ou adquire aí um manual de sinalização num sebo, por exemplo, ou imprime esse Ou PDF, imprime. né? Que é o mais Sim. fácil. Mas estudar aí mais um pouquinho, né? Mais uma norma que é E muito importante de estudar. exatamente. Eu digo mais, Ademir, não se atentar à infração, a estudar a sinalização só nas infrações que é de sinalização. Teve uma infração que veio para mim, que eu entrei com recurso, que era transitar sobre a faixa exclusiva de ônibus. Uhum. E o que gerou o cancelamento dessa infração é que no local que ele estava, que é o local onde estava o sensor do equipamento eletrônico, foi por equipamento eletrônico, pelo Google, aquele local, a faixa que limitava, né, a linha que limitava a faixa exclusiva de ônibus com a faixa de rolamento ao lado, era uma faixa simples seccionada. Quer dizer, então se é seccionado, aquele espaço ele pode ou entrar na linha de ônibus para fazer uma conversão ou sair. Sim. Você entendeu? Então, um pedacinho da imagem ali, ó, eu consegui cancelar. Então, quer dizer, a sinalização fez com que cancelasse uma infração que nem tinha nada a ver com a sinalização. Uhum. Era uma infração de circular sobre faixa de... E a sinalização não era nem pertinente, não era nem porque estava faltando a placa faixa exclusiva, nada disso. Era uma outra sinalização, né, divisora de faixa de rolamento, quer dizer. Então, a sinalização, às vezes, ela pode te ajudar até mesmo numa infração que não é pertinente a ela. Sim. Referente a ela, exatamente. Legal. Show de bola. Entendeu? Bom, olha aí, ó. Começamos a nossa live. E aí, devido aos percalços aí, demorou um pouquinho mais para a gente bater esse papo. Encerramos e já estamos encerrando a segunda live agora, praticamente, né? Estamos aí já no finalzinho da nossa segunda live. E agora... Nossa, passa rápido, hein? Passa voando. Eu falo que trânsito dá para falar o dia inteiro, se quiser, né? Para quem se apaixona pela matéria, não é desgastante, é muito bom, né? Não. E, cara, eu só quero agora, finalizando aí, eu quero mais uma vez agradecer o convite. Quero deixar bem claro aqui que a minha gratidão por tudo que você faz por mim, por esse período que a gente anda, né? Caminha junto, né? Desde quando a gente se conheceu lá na pós-graduação, a gente criou esse vínculo de amizade. E só dizer que, acima de qualquer coisa aí, uma das coisas que eu fico mais feliz foi do amigo, do irmão que eu ganhei para minha vida, né? Então, muito obrigado, cara, por ser meu amigo, muito obrigado por acreditar em mim, por estar do meu lado, mesmo quando algumas pessoas ainda assim tentam me descredibilizar, né? E você sempre esteve do meu lado. E é isso, cara. Obrigado por tudo. Acho que deu para mostrar aí a sua competência, o seu conhecimento, o que o Ruiz falou, a dica que o Ruiz deu para você, você está cumprindo, porque você é uma pessoa das que eu conheço que mais estuda, mais se capacita na área do trânsito, muitas vezes até se privando da família, né, do conforto do lar, da família, para adquirir conhecimento. E o resultado disso, mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, porque mais tarde é muito longe, né? Em breve aí, o resultado disso tudo é o sucesso profissional, que acredito que você já tenha e vai atingir ainda mais, vai galgar algo ainda maior nessa próxima fase da sua vida aí, da sua trajetória. Obrigado por tudo, cara, mesmo. E vou deixar aí para você encerrar a live agora.
finalizar aí, dando um tchau para a turma aí, tá bom? Bom, primeiramente eu tenho só a agradecer a Deus, né, pela nossa amizade, né, agradecer a Deus por ter você como um irmão na minha vida, né, a gente já passou por bons e maus momentos juntos, né, eu falo que você não é mais um amigo, né, você faz parte da família, né, e teve momentos na nossa vida que provou isso, né, momentos pessoais que a gente passou, que prova isso, você entendeu? Então é o que eu costumo brincar, a gente tá junto e misturado para sempre. Legal. Né? Muita gente só tá junto, né? Alguns não tá junto e pouquíssima gente tá junto e misturado. E a gente acaba só se misturando mesmo quem é da família. Legal. Né? Então agradecer a você pela confiança, né? Você tá no mercado aí há um bom tempo, você tem um nome a zelar, você tem um ideal a zelar, então eu sei que você pensa muito para trazer alguém aqui, né, para que não fira tudo que você vem construindo, agradando a todos ou não, mas que você vem construindo. Então, tá aqui é uma satisfação, então eu agradeço a você pela confiança, eu espero ter agregado de alguma forma ao seu público, né, e ao meu público que eu convidei, que participou, né, então é o que eu falo, a gente não sabe de tudo, a gente é um eterno aprendiz, então eu acho que a gente mais aprende do que ensina, eu costumo dizer isso, né, e sou muito grato porque só a gente sabe o que a gente passa, né, muitos vê aonde estamos, o que temos, mas ninguém vê o que a gente sacrificou para isso. Verdade. Né? Quantos finais de semana a gente sacrificou, quantos momentos distantes da nossa família a gente sacrificou. Né? E é o que eu falo, eu acho que de tudo nessa vida que a gente leva é só amizade, é só amizade verdadeira. Né? Então isso a gente conta nos dedos. Então agradeço mesmo e que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus ilumine a nossa, né? Que Deus te dá muito um futuro brilhante que você merece. E pode saber que eu vou estar sempre junto contigo, irmão. Legal. Né? Porque a nossa amizade ela surgiu lá atrás sem interesse nenhum. Né? Então, é verdadeira e é isso que vale. Legal. Né? E parabéns pelo excelente trabalho aí que você vem fazendo na área do direito. Eu vou falar aqui em público agora, eu já falei várias vezes para você, e você fala que você está exagerando. Eu falo, não estou. Né, você vai ser um marco no direito de trânsito. Né? Tem muitos profissionais que já foram marco, está sendo marco, mas você vai ser mais um marco no direito de trânsito. Vai existir o direito de trânsito antes da Ademir Santos e depois. Né? Porque você faz com carinho, você faz com amor, você faz com dedicação, né? E o dinheiro pode comprar tudo, mas não compra o que você tem, que é o carisma, que é a dedicação ao trabalho, que é fazer pensando no próximo, fazer pensando nos outros e não só em você. Então isso poucos conseguem ter, entendeu? E graças a Deus você tem. Então é uma referência, você como pessoa, você como profissional é uma referência para mim, né? E você transforma vidas, caras. Pense nisso e vai pesar mais no ombro, mas essa é a verdade. Você transforma vidas, porque não é só o profissional, é a vida dele que é transformada quando ele passa a fazer parte da família TNP Trânsito na Prática. Parabéns, irmão. Legal, obrigado, cara. É assim, eu acho que a gente, esse tempo todo aí que eu tenho feito isso aí, na verdade, na vida inteira a gente vai buscando aí tentar uma transformação pessoal e colaborar com a vida das pessoas. Quando eu entrei na Polícia Militar, eu estava trancado numa empresa bem sucedido, cara, porque entrei varrendo o chão de fábrica e saí de lá desenhista projetista para entrar na Polícia Militar, porque eu tinha esse desejo de ajudar as pessoas e me vi limitado. Advogando a mesma coisa, tento sempre exercer a função social, colaborando, e por isso que sempre procuro me envolver bastante na minha subseção aqui, dentro das minhas possibilidades para ter esse papel de função social. E eu acho que ajudar os advogados a recorrer é algo muito digno, porque a gente colabora com quantas vidas que eu não vou estar ajudando indiretamente, né?
de um motorista de ter o seu direito de dirigir aí estabelecido, mantido, por conta de uma irregularidade que às vezes pode acontecer, né? Não concordo que ninguém cometa infração, mas realmente há erros e esses erros devem ser revistos pela administração. E eu acho que eu não sei se eu chego tão longe assim igual você fala, mas se um pouquinho de gente, eu sempre digo lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Nós podemos não ser o maior grupo, mas o que eu quero e zelo aqui é que nesse grupo estejam os melhores. Eu acho que isso é um lema que eu tenho criado também dentre alguns que eu criei aí, mas podemos não ser os maiores, mas certamente lá estão os melhores. De vários aí que eu vejo levantando a bola, querendo aparecer, querendo crescer, e não, na verdade o que eu quero é realmente compartilhar, ensinar e mostrar que há pessoas aí qualificadas atuando nessa área. Mas é show de bola, mano. Eu vou então encerrar nossa live aqui. Obrigado mais uma vez, um abraço. Sigam aí, sigam o Silvio. O Silvio tem esse perfil, professor Silvio César. Tem também o SP76, não é isso? Trânsito Fácil. Isso. Certamente, daqui a algum tempo aí vocês vão ver aí as postagens do Silvio e vai caminhar também para o sucesso aí, tenho certeza disso. Tá bom, gente? Então, um abraço, 2 horas de live dessa vez aí. Sexta-feira estaremos com a doutora Renata Rigo, do Rio de Janeiro, tratando sobre as questões relacionadas ao PCD. Então, sexta-feira estamos de volta e eu vou trazer aí informações sobre uma novidade que vai ter semana que vem aí, gente. Então, fiquem atentos às redes sociais, porque tem novidade na parada, só para deixar o gostinho aí de quero mais, hein? Vou fazer uma aula magna sobre a questão de recurso de multa. Aguarde que vocês vão ver aí, tá bom? Um abraço, gente. Um abraço, Silvio. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. E aí, gostou da live? Olha só a importância. Várias dicas aí sobre como conduzir um recurso tratando dessa questão da falha na sinalização, seja de uma sinalização de advertência, uma sinalização de solo, sinalização escondida, como fazer essa prova. Olha a importância de tudo que nós discutimos nessa live de hoje. E se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha aí, dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha essa informação para que esse canal cresça e a informação propague aí e nós possamos continuar com a produção de conteúdos, tá bom? Um abraço do professor Ademir e até a próxima!